continuando no nosso propósito. Como eu falei para vocês, eu não sabia que horas que eu ia conseguir fazer hoje, mas eu estou conseguindo fazer agora. Quem não conseguir estar ao vivo agora, vai ficar gravado no IGTV, tá? Só pra gente não perder o foco e acabar não deixando de fazer nenhum desses 4 dias. Não por ritualismo, mas para que a gente tire esse tempinho realmente para dedicar à consagração dos nossos filhos, que é o propósito dessa série. Amém? Então, vamos começar orando. Se você pode, aí onde você está, ore. Tire esse tempo para falar com o Senhor aqui junto comigo. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por mais um dia que o Senhor nos dá, por mais uma oportunidade de refletirmos acerca da tua palavra, Senhor. Nós não queremos quebrar, Senhor, esse ciclo que iniciamos ontem de consagração dos nossos filhos ao Senhor, Deus. Nós queremos realmente tomar a posição como pais e exercer a autoridade espiritual que temos sobre os nossos filhos, Deus. Fala conosco através dessa pequena reflexão, Deus. Nos ajuda, me ajuda a passar aquilo que o Senhor tem passado para mim, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. O material que eu separei hoje foi a consagração dos filhos em momentos decisivos. E eu vou estar falando sobre Isaac. O texto que eu vou estar lendo está em Gênesis 22, do 1 ao 13. Se você puder, você pode acompanhar na sua Bíblia, ou se você quiser ver depois. E fala assim, Gênesis 22, do 1 ao 13. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, Senhor. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre as montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, preparou o jumento e tomou consigo 2 moços e Isaque, seu filho. E fendeu a lenha para o holocausto, e levantando-se, foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu, o moço, iremos até ali. E havendo ali adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai? E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão lhe disse, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu a mão, e tomou o cutelo para imolar a Isaque. Mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas as mãos sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que me temes, e que não me negaste teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele estava, travado pelas suas pontas em um arbusto. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu-lhe em holocausto no lugar do seu filho. Eu fiz aqui, como eu tinha dito a vocês, algumas anotações, só para eu não me perder. E a minha reflexão é o seguinte, muitas vezes em alguns momentos das nossas vidas, devido a algumas circunstâncias, nos vemos em meio a uma situação meio que sem saída. Imagino como o coração de Abraão deveria estar atribulado. A Bíblia fala que eles caminharam 3 dias
Então eu imagino naqueles 3 dias o que não se passava na cabeça de Abraão. Ele deveria estar muito atribulado, desde que o Senhor lhe ordenou que oferecesse Isaque como sacrifício. Ali Deus queria dar 2 lições a Abraão, e por tabela daria a nós também até hoje. Que os nossos filhos não podem ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. Que eles devem ser amados, mas cada coisa no seu lugar. A segunda é que Deus vela para cumprir com a sua palavra. Deus havia falado que faria de Abraão o pai de multidões, e essa promessa passava por Isaque. Então Isaque não poderia morrer antes da promessa se cumprir. Nos momentos mais difíceis em que você se vê com seu filho, mesmo quando parece que é o fim e que as promessas não se cumprirão, lembre-se que o Deus a quem você serve é o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e esse Deus é imutável. O Senhor sempre dará um escape. A função de nós sermos pais não é fácil. É uma batalha a cada dia para mantermos nossos filhos no altar do Senhor. Precisamos entender que Deus tem o controle de tudo, mas Ele exigirá a tomada de algumas atitudes que somos nós que teremos que tomar para podermos ver a promessa se cumprir. É como eu tinha citado ontem, o que é de nossa alçada de fazer, o Senhor não fará, porque Ele nos dá a capacidade para fazer. E eu imagino o quanto Abraão não ficou a pensar desde o momento em que Deus falou com ele até a chegada até o Monte Moriá. Eu não sei, posso aqui conjecturar acerca da palavra. Eu não sei se ele pensou em desistir em algum momento, eu imagino. Eu imagino que ele deve ter se questionado. Mas Senhor, o Senhor me prometeu que eu seria pai de multidões e agora o Senhor quer tirar o meu filho. Lembrando que ele já tinha Ismael, que tinha sido gerado por um ato de precipitação. Mas o filho a quem ele amava era Isaque. O filho da promessa era Isaque. E eu imagino que ele deve ter pensado, e agora, quando eu vejo a promessa se cumprindo, vai ser tudo desfeito. Eu imagino que ele deve ter pensado tudo isso. Mas quando ele chega e se dispõe realmente a cumprir aquilo que Deus lhe ordenou, e põe Isaque sobre o altar e levanta o cutelo para exercer o sacrifício, executar o sacrifício. E o Senhor brada dos céus e diz que ele não toque no menino. Eu imagino o suspiro que Abraão deve ter dito, esse é o Deus a quem eu sirvo. Esse é o Deus que cumpre promessas. Eu imagino que ele deve ter abraçado a Isaque e chorado. E ali eles tiveram um momento único como pai e filho. E às vezes nós precisamos de momentos assim, no altar, momentos únicos entre nós e os nossos filhos. E naquele momento Isaque também viu o Deus do pai dele se manifestar de forma que eu acredito que até então Isaque não tenha presenciado. Mas naquele momento Deus deu a oportunidade também de Isaque conhecer o Deus de Abraão. E que em momentos difíceis, o nosso Deus, Ele proveu o escape. Eu não sei qual é a sua situação com o seu filho, mas uma coisa eu lhe digo com toda certeza. O Senhor não perde o controle de nada. Tudo está debaixo da poderosa mão do Senhor. E eu creio que todas as promessas que o Senhor fez para os seus filhos, elas irão se cumprir. Mesmo que pareça que não vai ter escape, mesmo que a mão já esteja erguida para o sacrifício, mas o Senhor vai bradar dos céus e vai dizer o seu nome, e vai dizer o nome do seu filho. E a situação será revertida. Nós temos vivido tempos em que está cada vez mais difícil mantermos os nossos filhos no altar do Senhor. Mas uma vez que nós nos posicionamos em fazer a vontade do Senhor em obediência, em cumprir aquilo que o Senhor tem ordenado, o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor ouve o nosso clamor. Eu imagino que Abraão deve ter clamado o caminho inteiro: Senhor, manda o cordeiro, Senhor, manda o cordeiro. Eu não quero matar o meu filho.
Eu imagino o coração de Deus a cada passinho que Abraão dava junto ao Moriá, rumo ao Monte Moriá. Eu imagino o coração de Deus se alegrando. Eita, meu filho vai me obedecer. Mesmo Deus com toda a sua onisciência, Deus já sabia tudo que ia acontecer. Mas tem coisas que só cabe a nós conjecturar realmente. Não cabe a nós tentar entender e explicar de forma objetiva. Mas eu imagino a alegria no coração de Deus de ver Abraão cumprir e ser obediente. E a alegria de Abraão e de Isaac, de ver a manifestação de Deus naquele momento, ali naquele altar. Como eu falei, que nós tenhamos mais momentos no altar com os nossos filhos, independentemente da idade, que eles possam desfrutar junto conosco. Muitas vezes nós estamos em alguns lugares, em alguns momentos, em que achamos que as crianças não estão observando o que está acontecendo. Mas elas estão observando, e que o momento que você tem no altar, se você puder estar com seu filho, deixe ele desfrutar, assim como Isaac desfrutou daquele momento ali em que ele viu a manifestação de Deus. Que os nossos filhos possam ver a manifestação de Deus no altar junto conosco. Como nós temos feito desde ontem, o nosso propósito de orarmos junto com os nossos filhos. Se você pode, chame o seu filho para orar aí com você. Se não, ore por ele onde ele estiver. Se você ainda não tem filhos, como nós estamos fazendo, ore já consagrando os seus filhos ao Senhor. Se você está grávida, imponha as suas mãos sobre a sua barriga e consagre o seu filho ao Senhor. Que em momentos decisivos, assim como nós lemos, aquele momento foi decisivo na vida de Abraão, mas também foi decisivo na vida de Isaac, porque Isaac precisava ver a manifestação real de Deus. E ali no Monte Moriá, junto com Abraão, ele pôde assistir a manifestação do Deus, que eu imagino que Abraão falou durante toda a sua infância. Isaac deve ter ouvido tudo que Deus fez na vida de Abraão, mas Isaac precisou passar pela experiência dele, e Deus assim proveu ali no Moriá. Se você pode, chame seu filho para orar aí junto com você. Álvaro, vamos orar? Eu vou estar orando, a gente vai estar encerrando. Lembrando para vocês que vai ficar gravado no IGTV, vai ficar disponível. Vocês podem encaminhar para quem vocês quiserem, para a quantidade máxima de pais e mães, de pessoas que vocês puderem encaminhar, para a gente poder fazer esse propósito se espalhar, e nós estarmos orando pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, porque elas precisam muito. Senta aqui no colo. Amém. Eu vou orar, depois o Álvaro vai estar orando, colocando todos os filhos diante de Deus, tá bom? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz, e ela por si só é suficiente, Deus. Muito obrigada porque o Senhor tem falado conosco nesses dias a respeito dos nossos filhos, Senhor. Oh Deus, faz os nossos filhos terem experiências com o Senhor, Deus. Faz os nossos filhos conhecerem realmente quem é o Senhor, Deus. Assim como Isaac teve ali a experiência dele também no altar, que os nossos filhos tenham, Senhor. E nos ajuda a entender que em momentos decisivos o Senhor irá prover o escape, Deus. Abençoa todas as crianças desse mundo, Senhor, que têm sido bombardeadas por tantas coisas que vêm a querer bagunçar a sua cabeça. Que essas crianças possam ter as suas mentes cativas ao Senhor, Deus. Não permite que o inimigo tenha acesso à mente delas, Deus. Abençoa o nosso dia, nos guarda as nossas crianças, Senhor, que possamos seguir nesse propósito de exercermos a nossa autoridade espiritual sobre os nossos filhos, Deus. Muito obrigada por tudo, Pai de amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode orar, Alvin. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Deus. Por favor, Pai, nos ajuda, Pai, esse momento que estamos passando, Deus. Por favor, nos ajuda, Pai. Deus, obrigado por mim, por minha família, Pai. Todos os espectadores, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe. Amanhã a gente tá junto novamente,
seguindo no propósito, consagrando os nossos filhos a Deus e exercendo a nossa autoridade espiritual sobre eles. Deus abençoe. Boa noite, Chico, pra Até todos. amanhã. Pronto, amanhã. Eu, mãe. Não, Álvaro. Encerrar o vídeo.